fala sobre que nós recebemos um novo coração do Senhor. Nós recebemos. A palavra do Senhor diz, né, o Senhor dizendo ao seu povo: eis que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração quebrantado, um coração disposto a se render. É esse coração que o Senhor quer que nós tenhamos, esse novo coração quebrantado, porque também a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado o Senhor não resistirá. Então é esse novo coração que o Senhor colocou em nós e que Ele nos desperta para que nós venhamos falar com as outras pessoas, anunciar, evangelizar, promover o reino dos céus aqui na terra, dizendo que Ele tem um novo coração para todos nós. Aleluia, Jesus. Os irmãos que conheceram, vamos falar juntos ao Senhor. Deus criou o projeto família a partir de uma necessidade do homem, que era o quê? De constituir, de ter alguém, de ter uma parceria, de ter alguém que pudesse somar com ele. Então surgiu de uma necessidade, a necessidade que era o homem ter alguém para compartilhar, alguém para que pudesse trilhar ali os seus caminhos juntos. Então Deus cria esse projeto família a partir da necessidade do homem e o interesse de Deus. Então nós vemos aqui a necessidade do homem e o interesse de Deus. Esse é o projeto família que o Senhor criou. Então a gente vê que não é algo que nós instituímos, não é algo que nós apenas queremos. Houve o interesse do Senhor para que esse projeto acontecesse. Aconteceu. Deus
coloca um sono profundo ali, bem pesado em Adão, retira uma costela e dessa costela faz a mulher, que está ao lado dele para ser a sua adjutora, para estar caminhando com esse homem no princípio da palavra de Deus e também para que esse homem possa alcançar o objetivo que Deus tem para ele. Esse é o nosso papel como mulher, fazer com que a missão do nosso esposo seja alcançada, seja cumprida. Então esse é o projeto família. E quando a gente vai ver a família como o nosso primeiro ministério, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem uma visão sobre o ministério, né? Que é isso que a gente faz aqui na igreja, que é aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e vai nos capacitando, porque nem sempre Deus chama os capacitados, não é assim? Na palavra do Senhor nós vamos ver que muitos daqueles que foram chamados e escolhidos, eles de antemão não se sentiam capacitados para estar naquela posição, para estar naquele chamado que Deus tinha para eles. Mas Deus foi capacitando ao longo do caminho. Por quê? Porque diferente de nós, que olha e vê as circunstâncias, Deus é atemporal. Ele olha para nós e vê o nosso futuro, como vamos ser. Então Ele nos chama hoje sabendo que nós temos a capacidade de chegar lá aonde Ele deseja que a gente chegue. E aí, diante das circunstâncias, quando a gente olha, a gente se sente incapaz. Mas quando a gente vai caminhando com o Senhor, dia a dia Ele vai nos capacitando para que nós possamos chegar lá onde Ele determinou que chegaríamos. Mas se nós estivermos olhando apenas para as nossas circunstâncias, nós não conseguiremos. Nós seremos abafados, nós seremos consumidos pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. Mas somente quando nós caminhamos olhando para o Senhor é que a gente consegue alcançar o objetivo de vida que Ele tem para nós. Aí a gente vai se lembrar lá de Pedro, quando ele estava, ele disse: se é o Senhor, me faça ir. E ele andou sobre as águas enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele começa a olhar ali para as águas que está ao seu redor, ele começa a afundar. Então o Senhor vai e o levanta, e diz para ele: homem de pequena fé, por que temente, por que duvidastes? Mas é sempre assim na nossa vida. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, quando a gente deixa de olhar para o alto que é Cristo, todas essas circunstâncias que nos cercam vai tentando nos abafar, nos sufocar e nos afogar. Então nós precisamos olhar para nós não com o nosso próprio olhar, mas com o olhar que Deus nos vê. Assim também é na nossa família. Nós precisamos olhar para a nossa família não com o nosso próprio olhar. Ah, mas como essa pessoa é difícil, eu não pensei que seria assim, porque namoro é uma coisa maravilhosa, né? A gente só escuta aquilo que a gente quer escutar, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. É lindo, né? O namoro é lindo. A pessoa só quer agradar o outro, só quer fazer o outro feliz, que o outro fique bem. Aí quando casa, as coisas começam a seguir outro rumo. E é onde a gente precisa olhar para a nossa família com o olhar de Deus, com o olhar que Deus tem para a nossa família. Nos lembrar dia após dia, essa família é um projeto de Deus. Amém. Essa família é um presente que Deus me deu. Os meus filhos são herança do Senhor. Porque quando a gente se torna pais, eu não sei se todos aqui são pais, mas se não são, eu tenho 2 filhos, eles estão ali, um já há 18 anos, a minha filha de 14. Então, cada fase dos filhos, Deus vai trabalhando com a gente. Deus vai nos ensinando. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E a gente compreende a maneira de um filho quando a gente tem um. Quando a gente tem um filho e às vezes esse filho está chorando, está brigando, e a gente acha difícil, que você já explicou, você já falou, você já mostrou tudo, olha, não pode ser assim, começa de pequenininho, a gente precisa colocar limites ali, falar não. E aí, de pequenininho também, quando a gente começa a limitar eles começam a dar birra, a chorar, a se jogar no chão, porque querem do jeito que querem. E muitas vezes nós também estamos assim, como meninos na presença do Senhor. Que quando a gente pede algo, o Senhor nos limita, olha, agora não, esse momento não, ou não mesmo, isso aqui não é para você. Às vezes a gente quer fazer como uma criança. A gente quer se jogar no chão, a gente quer birrar, mas
filhos estavam na fase ainda pequenos, né? E o Espírito Santo falava muito, e quando eu estava ali ensinando, o Espírito Santo sempre me levava, olha, assim é você. Assim é você, meu Senhor, não. Mas aí a gente olha com o olhar de Deus para a nossa vida e a gente vê, realmente, Senhor, eu estou assim. Então o que eu preciso? Eu preciso amadurecer. E a criança, ela vai passando por esse processo de crescimento e a gente espera que também de amadurecimento, mas vai do ensino que a gente vai dando em casa, dessa estrutura familiar. Então, muito importante essa revista, por quê? Porque traz um amparo para todos, para maridos, para esposas, para filhos, assim como é a palavra do Senhor, que orienta nós em todos nós. Ah, mas eu sou criança. A palavra do Senhor tem uma palavra específica para te orientar. Ah, mas eu já estou idoso. A palavra do Senhor tem uma orientação. Ah, eu sou jovem. A palavra do Senhor tem uma orientação. Eu estou solteiro. A palavra do Senhor tem uma orientação. Ah, eu me casei. Tem uma orientação. A palavra do Senhor tem uma orientação para nós. Então, é na família que nós somos lapidados, que nós somos moldados. Porque se nós não amadurecemos até chegar ao ponto de nos casarmos e constituir a nossa família, então esse vai ser o momento que nós vamos ter que amadurecer. Porque o Senhor, Ele quer isso para nós, Ele deseja isso para nós. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos ir e dar frutos, e que os nossos frutos permaneçam. Uma árvore, quando ela ainda está no processo de crescimento, essa árvore dá fruto? Não dá. Mas quando essa árvore já cresceu, alcançou a sua maturidade, essa árvore agora vai produzir frutos. E quanto mais bem adubada, mais cuidada, mais frutos essa árvore vai dar. Então, quando nós chegamos a esse amadurecimento, que é o que o Senhor quer para nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente venha dar frutos. E não poucos, muitos. E que esse fruto permaneça. O que é esse fruto permanecer? Lá em casa tem um pé de manga, um pé de mexerica e um pé de jabuticaba. Aí às vezes eles ficam assim, floridinha, aí começa a vir as frutinhas pequenininhas. Aí a gente fica tudo feliz, né? Encheu o pé. Só que algumas dessas frutas não permanecem. Elas caem. Às vezes cai a maioria. Lá no pé de mexerica, lá de casa, só uma galha que ficou cheia de fruta. Aí a gente olha assim, meu Deus, né? Esse pé desse tamanho, só uma galha que permaneceu os frutos. E o Senhor quer que os nossos frutos venham a permanecer. Mas se nós não estivermos maduros, esse fruto vai cair. Então nós precisamos buscar o amadurecimento. O que é a gente amadurecer emocionalmente, espiritualmente? É a gente saber que a gente não faz aquilo que a gente quer. Esse é o primeiro passo do nosso amadurecimento. Quando a gente compreende, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Nós, como cristãos, quando a gente amadurece, a gente compreende que eu faço aquilo que Deus quer. Então, porque assim, quem faz o que quer é criança. Não é assim? A criança quer fazer só o que quer. Aí a gente tem que ir lá, não pode, quer comer só o que gosta. E a nossa vida também é assim. Se a gente está querendo fazer só o que a gente quer, a gente está caminhando pela gente mesma. Aí a gente não, quando a gente caminha pela gente mesma, aí a gente caminha de acordo com, se as coisas estiverem dando certo, então tá bom. Ah, se for desse jeito, é porque eu estou no caminho certo. Porque a gente caminha pelo olhar. Deus, Ele nos chama a caminhar por fé. Então, quando a gente chega nesse amadurecimento, a gente não caminha e não faz mais o que a gente quer. A gente faz aquilo que Deus quer e a gente caminha pela fé. Então, feita essa introdução, eu gostaria de... Irmão, que dá bem. Sua esposa está aqui? Esposa? É, está aqui. Por favor, vou chamar vocês dois aqui para a gente fazer uma história. Eu disse no início, né, que Deus tem um propósito de criar a família. Qual é o seu nome? A Valéria tá só a Valéria, só esse palito aqui. Aí a Valéria ora, a Valéria busca. Tenta quebrar o palito, Valéria. Pode ser.
ora, busca, clama. E o Anderson está só. Mas ainda há uma fragilidade junto os dois, Quando o Senhor ele constituiu a família, ele juntou esses dois maridos que têm fragilidades. Para quê? Para que eles se fortaleçam. Os quatro juntos ficam mais fortes. Os quatro, tem Valéria também. Eles ficam mais fortes. É possível? É possível. Não é para isso que nós estamos estudando, a nos revestirmos. Por quê? Porque mesmo esses maridos ficando mais fortes, porque esse foi o propósito do Senhor, fortalecer o homem, fortalecer a mulher. Por isso os dois andarão juntos. Muito obrigada. Podem sentar. Os dois andarão juntos e serão uma só carne. Então agora eles estão fortalecidos, mas ainda precisa de um cerco, vamos dizer assim, um cerco de fogo, que será a proteção total, que será o guarda. A palavra do Senhor diz que Ele é o guarda de Israel, e nós somos o novo Israel do Senhor. Então, mesmo fortalecidos um pelo outro, se não tiver o Senhor, acontece o que a palavra do Senhor diz: vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e a casa que não foi edificada sobre a rocha, ela cairá, ela não resistirá. Eles se fortalecem juntos. Juntos eles se tornam mais fortes, porque um tem um amparo do outro. Mas os dois agora precisam ser dependentes do Senhor, que é essa rocha, aonde o casal deve edificar a sua casa, a sua família. Nós vamos ver aqui no tópico 1.1, precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente a sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. Isso é algo que a palavra do Senhor nos orienta. Não é apenas aqui o comentarista da revista que trouxe isso. Só que muitas vezes a gente tem visto que muitas pessoas negligenciam a sua família por acreditar que o seu ministério é mais importante. Por acreditar, não, mas o meu ministério é algo que Deus me deu. E aqui nós vamos ver que a família é o primeiro ministério que Deus nos deu. Não é que a família seja um outro ministério, não, é o primeiro ministério que o Senhor nos deu. O primeiro ministério que nós vamos exercer é lá na nossa família. Então aqui está nos orientando a governar. Quem governa, quem se torna um governante, ele também se torna um responsável. Às vezes a gente pensa em governo, em governar, e a gente olha apenas pelo sentido de autoridade que terá, que é muito bom e realmente tem, porque quem governa também tem autoridade. Mas a gente vai ver que quem governa também tem a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar, de zelar, a responsabilidade do bem-estar. Não é assim? Quando o nosso governo ele não administra bem, e a responsabilidade dos bens aqui, né? Vamos falar aqui do Brasil, né? Nosso país. Se o nosso governante lá governa mal, todos nós sofremos. E de quem é a responsabilidade? É dele. Foi colocado lá para isso. Então ele tem tanto a autoridade quanto a responsabilidade. Então a gente vai cobrar dele. Na família, os pais, né, eles são os responsáveis. E Deus constituiu o homem o cabeça da mulher. Então o homem ele tem essa responsabilidade. É a palavra do Senhor que nos diz assim. Ele é o responsável em governar essa família, em orientar essa família. Então quem governa também deve se responsabilizar. E a família sendo o nosso primeiro ministério, a gente deve priorizar a nossa família. Lá no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 18 ao verso 19, deixa eu ver aqui, eu não vou ler, irmãos, porque senão eu vou passar do horário, mas se os irmãos quiserem anotar e depois ler, lá conta a história daquele
Jesus havia libertado. Aí Jesus entra no barco e ele está lá. E aí qual que é o desejo dele? Porque ele foi liberto, né? Ele foi liberto de uma escravidão. Então ele pede para Jesus: deixa eu ir com o Senhor, me deixa aí também, eu quero ser um discípulo. O que Jesus diz para esse homem? Olha, você vai ficar, você vai lá nos seus parentes e você vai falar o que te aconteceu, como que você foi liberto. Jesus chama e deixa claro para esse homem que a primazia deve ser a casa, a família. Quando Jesus disse: olha, você vai ficar e você vai lá na sua família, é claro que esse homem deve ter ficado entristecido, né? Como nós ficaríamos, né? Estando com Jesus, sendo liberto para ele, queríamos segui-lo, ir aonde ele fosse. Mas Jesus deixa claro: olha, fica e vai contar para a sua família. E isso não exclui a gente do serviço na obra de Deus. Né? Às vezes, a gente pode querer usar isso como um muleto. Não, mas eu estou cuidando da minha família, não vou fazer nada na obra do Senhor. Isso não exclui. E isso quer dizer que nós precisamos, isso traz para nós uma responsabilidade a mais. Não é que, não, mas eu estou conseguindo coordenar a minha família do jeito que o Senhor deseja, então eu não vou fazer nada na obra do Senhor. Não. Significa que nós precisamos nos esforçar e nos empenhar mais em fazer com que a nossa família, cuidar da nossa família, para que nós possamos caminhar um passo a mais e servir também a Deus aonde Ele quiser nos colocar, em alguns outros ministérios. Isso não deve nos deixar acomodados, isso deve nos impactar para que nós venhamos dedicar, nos empenhar, nos esforçarmos em oração, em transformação, porque a oração ela passa pela ação. Você vai orar e você vai agir. Então a gente ora pela nossa família, pela nossa causa, e nós vamos ouvir do Senhor aquilo que Ele vai nos orientar, porque nós não servimos a um Deus de barro, a um Deus de pedra, nós servimos a um Deus vivo que fala conosco. Então, quando nós oramos, o Senhor nos dá instrução. Quando o povo de Deus ora, o Senhor orienta. Quando o Senhor orienta, nós precisamos ter um coração submisso, ter um coração totalmente rendido e obediente ao Senhor, para fazer aquilo que Ele nos orientar. E na obra do Senhor, na nossa vida com Deus, funciona como? Quanto mais a gente está sendo fiel ao Senhor, mais Ele nos entrega. Se eu cuido bem da minha família, Ele vai me entregar outros ministérios, e tantos outros, quanto eu estiver sendo fiel a Ele. Às vezes a gente almeja tantos ministérios, né, por serem mais vistos, por serem mais reconhecidos pelo homem, e às vezes a gente negligencia a forma como a gente trata os nossos, na nossa casa, na nossa família. E aí a gente às vezes pensa assim: nossa, mas eu poderia estar em tal nível já. Eu vejo tantas pessoas que não têm intimidade que eu tenho com o Senhor e já estão. Mas por quê? Às vezes a gente está negligenciando aquilo que o Senhor quer que a gente priorize. E a nossa família deve ser priorizada por nós. Precisamos nos sentir responsáveis. Que se a minha família vence, eu estou vencendo. Se a minha família está parada, eu também estou. Então, se a gente priorizar aquilo que o Senhor prioriza, Ele vai nos entregar mais, Ele vai nos confiar mais. Então, Jesus, naquele momento, diz para aquele homem: olha, vai e fala para os seus parentes, não excluindo o servir a Deus, apenas esclarecendo para ele a ordem das coisas. Não significa que aquele homem ficou apenas ali na sua parentela, naquela cidade. Provavelmente, depois de falar com os seus, ele seguiu de cidade em cidade, porque o testemunho vivo do agir de Deus. Porque aquele homem era temido por toda a cidade, porque era possuído pelo demônio e fazia coisas terríveis, ao ponto de ter que amarrá-lo, prendê-lo. Então toda a cidade ali ouvia falar dele. Então, certamente, depois de anunciar o que Jesus fez para a sua família, ele falou para os amigos e falou para os vizinhos e saiu falando de Jesus. No 1.2, precisamos conquistar primeiro a nossa família. Eu frisei aqui a palavra conquistar,
Porque a gente não conquista comprando, a gente não conquista enganando, a gente não conquistar primeiro a nossa família. Eu frisei aqui a palavra, né? Conquistar, porque a gente não conquista comprando, a gente não conquista enganando, a gente não conquista usando uma máscara, sendo quem a gente não é. A gente só conquista respeito, a gente só conquista tudo que a gente quer conquistar, é a gente sendo verdadeiros, é a gente sendo leal. Primeiramente, quando a gente é leal ao Senhor, Ele vai nos levar a esse nível de conquistar. Então, a nossa família vai virar a nossa conduta, e a nossa família vai ser conquistados pela nossa maneira de viver ao Senhor. Então, quando a gente conquista a nossa família, é no sentido de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar. Não que a família venha antes do ministério, porque para a gente conquistar algum ministério, a gente se dedica, a gente se esforça, a gente quer, a gente ora, a gente paga o preço. Não é assim? Se a gente realmente quer, a gente paga o preço por aquilo que a gente quer. E a família, ela não é menos importante que isso. Só que às vezes, por ser na nossa casa, a gente pensa que a gente não precisa também conquistar a nossa família. Que a gente não precisa agradar os nossos, e a gente precisa. Mas sendo verdadeiros, a gente serve no nosso lar, não para que a nossa família fique deslumbrada conosco, mas para que a nossa família entenda: olha, meu esposo realmente é um servo do Senhor. Olha, minha esposa realmente é uma serva do Senhor. Para que os filhos olhem para os pais e falem: realmente, meus pais são tementes a Deus. Para que os pais olhem para os filhos e falem: realmente estão caminhando no caminho do Senhor. É para isso que nós nos dedicamos a conquistar a nossa família. Não para que eles vejam em nós, mas para que eles vejam em Cristo. Porque é Ele que deve ser visto na nossa vida. Nós vamos ser beneficiados todas as vezes que nós formos obedientes à palavra do Senhor. Nós seremos beneficiados pela nossa obediência. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus recompensador. Ele é um Deus que nos justifica. Ele é um Deus que nos exalta. A palavra do Senhor diz isso. Que Ele nos exalta. Lá no livro de Pedro, Ele diz isso. Se nós nos submetermos debaixo da potente mão de Deus, no tempo dele, Ele nos exaltará. Então nós não precisamos fazer nada pela nossa própria vanglória, mas nós precisamos fazer tudo para que Deus seja visto, e a recompensa virá dele. Quando nos caluniarem, quando falarem de nós não precisamos andar nos justificando. Se nós caminhamos com o Senhor, é Ele que nos justifica, é Ele que responde por nós. Ele coloca as palavras na nossa boca. Quando Pedro foi levado ali até o sinédrio, Deus colocou as palavras na boca dele, ao ponto de que todos que estavam ali ficaram assustados. Mas esse aí não é aquele pescador que nem é alfabetizado? Esse aí não é aquele pescador? Sim, é ele mesmo, é esse Pedro. Mas por quê? Porque ele se submeteu a Deus, e no tempo de Deus ele foi exaltado diante dos homens. Porque aquilo que a gente ora e fala com o Senhor lá no secreto, a gente ora e fala com o nosso Pai no secreto, em público Ele nos exaltará. Então nós precisamos conquistar a nossa família para que eles vejam Cristo em nós, nas nossas ações. Eu gosto muito de ouvir a Joyce Meyer, eu gosto muito assim da forma como ela ensina. E daí ela fala assim, porque ela teve um trabalhar de Deus muito grande na vida dela, e ela fala assim que ela falava assim: Senhor, mas eu não consigo ser mais calma, tratar bem a minha família. Quando eu vejo eu estou gritando, eu já estou nervosa, eu não consigo. Aí ela disse que um dia estava na casa dela, arrumando e gritando, e nervosa com os filhos, e nervosa com o marido. E aí o telefone tocou. Aí ela foi para atender, só que na hora que ela foi para atender, o Espírito Santo falou com ela: se for o pastor, você vai responder bem calma. Aí ela se assustou, né? Aí ela deixou que o Espírito Santo falasse com ela. Aí o Espírito Santo falou assim: você consegue se acalmar, você não quer.
Porque se fosse o pastor aí no telefone, você ia pegar o telefone e ia responder: pastor, tudo bem? Como o senhor está? E estava gritando com a sua família. Então você consegue falar para a sua família calmamente: você não quer. E ela disse que foi trabalhar, né, na vida dela para ela conseguir, né, ter esse desejo. Porque nós precisamos querer. Quando aqui conquistar a família, e lá no tópico 3, né, vai falar sobre 1.3, vai falar sobre restaurar, nós precisamos querer. Deus ele vai trabalhar em nós, ele vai trabalhar na nossa casa, a partir do momento que a gente queira. Muitas vezes a gente olha para uma situação e pensa que vai ser difícil demais para nós. O que nós fazemos? Não, eu não oro mais, eu não me preocupo mais, eu já entreguei para Deus. E Deus quer usar a gente para realizar aquela situação, para trazer solução para aquele conflito. Nós não podemos simplesmente jogar para Deus e achar: não, eu não preciso querer que a minha família seja transformada, eu preciso querer. Porque muitas vezes eu serei um instrumento que Deus vai usar para trazer resposta para aquela situação. Vai trazer ajuda através das nossas mãos, através dos nossos lábios, através dos nossos pés, através da nossa ação. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Você falou, irmão, às vezes nós invertemos a prioridade, né? Alguém vai na nossa casa, vamos supor, pastor, né? Tem que ser pastor para falar, né? Aí tem um pequeno lá, quebra no negócio. Aí você fala assim: não, deixa quieto, não, né? Coisa que eu gostava muito. Mas se for um filho seu, você falta arrancar a cabeça dele. Seu endemoniado, seu aquilo, a gente acaba invertendo, né? Isso. Tem para falar com os de fora, mas não tem com os de casa, né? Nossa casa, é verdade, né? Às vezes, nossa, chega alguém na nossa casa, a gente fala: não, vou te servir um lanche aqui, eu vou fazer isso. Aí quando o marido às vezes pede: dá para fritar um ovo para mim? Mas olha só, que é um abuso comigo, né? Às vezes o marido vai para a gente vai um abuso comigo, eu faço tudo nessa casa, aí eu vou fritar ovo. Às vezes a gente não coloca esse valor. Fala, Deus. E o que acontece? Como que nós vamos ser transformados? Quando a gente quiser, quando a gente reconhecer: olha, o meu altar aqui na minha família está bagunçado. Quando a gente reconhecer: o meu altar aqui na minha casa, ele não está em ordem, eu vou restaurar esse altar. Mas só quando a gente quiser. A gente precisa querer. O agir de Deus vai partir da nossa vontade de disposição para que Ele possa agir em nós. Nós precisamos estar com o nosso coração disponível, né? Mais uma vez eu vou voltar lá, Pedro, quando ele anda sobre as águas. Estavam os 12 lá dentro do barco. E ele foi o único que quis. Ele foi o único que quis. E foi por isso que ele deu alguns passos ali. Porque ele quis. Se nós não quisermos, a nossa situação vai continuar do mesmo jeito e vai piorar. Porque o inimigo das nossas almas, nosso inimigo, ele não para de trabalhar para nos prejudicar cada dia mais. Então nós é que precisamos procurar melhora para nós. Como? Caminhando para o Senhor, colocando o nosso coração disponível para Ele, para que Ele possa usar, para que Ele possa agir. Aqui diz assim: a responsabilidade recai sobre os pais de família. Precisamos verificar também se o nosso leito, se a nossa casa, se o casal não precisa ser restaurado. Então nós precisamos estar em comunhão. Eu e o meu esposo, nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos ter o mesmo pensamento. Nós precisamos tomar as mesmas decisões. Mesmo que muitas vezes a gente não concorde um com o outro, nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio onde nós dois iremos concordar, né? Às vezes ele tem uma maneira de pensar, de agir, de fazer as coisas, eu tenho uma maneira de fazer, pensar e agir nas coisas. E aí eu penso diferente dele. Aí nós temos uma situação ali de conflito. O que nós precisamos? Encontrar um ponto em que nós dois pensamos a mesma coisa. Olha, né? Ele pensa: vamos
olha, isso aqui é a nossa casa. Nós temos os nossos filhos para criar aqui, ensinar eles aqui. Se essa parede ficar melhor, eu preciso trazer os benefícios para que eu veja. E se eu ver os benefícios, eu não devo ficar batendo o pé simplesmente porque eu não queria. Porque essa é uma atitude imatura. Quando ele trouxer, eu preciso olhar com o olhar que ele está me trazendo. Olha, está me trazendo esses benefícios. Será que são benefícios mesmo? Não são benefícios mesmo. Então eu reconheço, eu sei que a gente vai caminhando junto. Só assim a gente cresce. Nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do jeito dele. Mas nós precisamos caminhar juntos. Porque quando ele cresce, eu cresço. Quando eu cresço, ele cresce. E a nossa família é estruturada. Então a gente precisa pensar em unidade. No tópico 2, diz que Deus colocou a mulher como adjuntora para opor a ele e os dois crescerem. Eu fico pensando tanto que tem de homem boca aberta. Se não fosse a mulher na vida dele, Jesus amado, como que seria? Eu mesmo queria morar no quarto, só com sofá e uma cama e televisão. Olha a mentalidade. Precisou da esposa para fazer crescer, né? E esse é o papel da mulher, fazer com que o homem cresça, que ele se eleva, porque quando cresce, a gente cresce junto, a gente vai caminhando juntos. Por quê? Porque Deus constituiu o homem como cabeça da mulher. Para que isso? Para que a mulher saiba qual que é a sua missão. Eu fazer com que esse homem desenvolva. Às vezes, né, lá na nossa casa, eu olho para o meu esposo e eu falo assim, eu quero o melhor para ele. Mas nem sempre foi assim. Eu precisei ser moldada pelo Espírito Santo. Eu precisei ir para a palavra. Por quê? Porque às vezes eu olhava para ele como se nós fôssemos opostos. Uma hora, mas ele está só pensando em eu também, vou pensar só em mim. Só que essa não era a realidade. Então eu precisei que o Senhor viesse me trazer essa clareza. Mas como que é isso? A partir do momento que a gente quer. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero e entrego ao Senhor um coração ensinado. E eu olhava para a mulher de Provérbios 31 e achava assim, aquela mulher não existe, não, é só aquela mulher é só uma história, bonita demais, mas ela é irreal, ela não existe. Isso é impossível, eu olhava e isso é impossível. Lá diz que essa mulher, ela só queria o bem do seu marido o tempo todo. Aí lá na frente vai dizer que o seu marido, que ele era alguém reconhecido, ele era uma autoridade. Ele se assentava nas portas. Quem se assentava nas portas era alguém que era autoridade. E vai dizer que esse marido a louvava. Aí a gente quer que o marido nos louve, que só fala elogios, que só fala coisa boa. Mas muitas vezes a gente não quer só o bem desse marido. Um marido que reconhece que a mulher só quer o seu bem, ele confia nela. Ele confia, olha, a minha esposa está me falando que é para eu fazer isso. E eu tenho vivenciado isso. A confiança que meu esposo tem em mim hoje é muito maior. Por quê? Porque ele compreendeu. Porque eu fiquei falando, olha, eu só quero seu bem. Eu só quero seu bem, eu vou fazer isso pro seu bem. Não, mas foram as minhas ações. A forma com que eu fui agindo. Porque era só da minha vontade? Não, porque eu sabia que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu sei que é assim que o Senhor quer que eu caminhe. Então a gente quer o louvor, né, do marido, a gente quer os elogios, mas muitas vezes a gente não quer somente o bem. A palavra do Senhor nos orienta que essa mulher ela só queria o bem desse marido. E ele a louvava, e os seus filhos a reconheciam. Mas havia uma ação dessa mulher, havia uma forma com que essa mulher agia. E lá no início diz que ela era uma mulher que temia ao Senhor. Então quando a gente teme ao Senhor, a gente se submete. A gente reconhece, olha, isso aqui é um altar que eu preciso restaurar na minha vida, na minha casa. A gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para a nossa vida e se ela não está, como a Bíblia diz que ela deve estar, porque a palavra do Senhor diz o quê? Bem-aventurado o homem, ou seja, mais que feliz. Alguém que caminha em alegria, em paz. Então se a minha vida ela não tem essa paz que excede todo entendimento, se a minha vida ela não tem essa alegria, o meu altar precisa ser restaurado. E vai partir de onde? Lá na minha casa. E ele fala, né? Há muitas mulheres por aí, mas você é superior. É superior. Também tem
tem um estado que fala assim: atrás de um grande homem há sempre uma mulher, né? Isso. E um grande homem. E quando tem um homem destruído, há várias mulheres destruídas. Então, assim, o que acontece? A gente precisa reconhecer, porque o que o mundo prega? O mundo prega completamente ao contrário. Já começa ensinando, né, que não, você precisa ser independente. Independente de quê? É quando diz. Né? Não, você precisa ser independente, e aí frisa. Não depender de homem. Não, você tem que ser alguém que homem não manda em você, não. Isso é o que o mundo prega. Então, isso traz, até mesmo para nós, mulheres cristãs, embora a gente compreenda que não é assim, mas fica resquícios e traz na nossa mentalidade que a gente é inferior. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa se sentindo inferior, a gente já faz de um jeito diferente. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus e compreende o valor que nós temos, porque o homem sem a mulher ele estava só. E quando Deus faz a mulher, Ele fala: eu fiz uma que seja a sua adjutora, que esteja como diante de ti, que vai te ajudar, que vai te ensinar. Então a gente vê que valor essa mulher tem. Porque qual que era a missão do homem, a primórdia lá, no início? Era cuidar do jardim. A terra estava difícil para ele, sem a mulher. Era só isso que ele tinha que fazer. Deus fez um homem, falou: você vai cuidar do jardim. E estava difícil para ele, porque senão Deus não tinha feito a mulher. Ele estava se sentindo só, ele estava se sentindo mal, estava pesado para ele aquilo. E ele veio a mulher para quê? Para ajudar, para fortalecer. Então nós temos valor. Dentro da nossa casa, mulher, você tem valor. Para o seu marido, você tem valor. Ainda que o mundo queira dizer que não, ainda que às vezes a forma como seu esposo fala, você pensa que está sendo menosprezada, saiba que você tem valor, o valor que o Senhor te deu. Essa mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, vai dizer que era mais cara do que joias preciosas. Quem aqui tem dinheiro para comprar comigo? Os homens. Eu vou estreitar essa pergunta. Dos homens que estão aqui, quem aqui é casado e tem dinheiro para comprar um cupido? Hoje, fala assim: vou comprar um cupido, uma pedra preciosa. Quem é que tem esse dinheiro? Joteria. Joteria não, verdadeira, pedra preciosa. Tem, irmãos? Nenhum tem. E quem que é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos, né? Todos os homens, assim, só não as adolescentes ali, né? Mas todos os homens aqui são casados. Vocês estão com um tesouro muito maior que o homem que vocês não têm dinheiro para comprar. Mas vocês estão andando com tesouro, coisa cara, coisa rara aí do seu lado. E tanto nós, mulheres, precisamos reconhecer esse valor que nós temos, porque nós precisamos reconhecer. Como que eu vou reparar o altar da minha casa se eu acho que não faz sentido, que eu não tenho valor, que eu não tenho voz lá na minha casa? Eu preciso saber que eu tenho valor, que eu sou importante, que eu sou uma coluna lá na minha casa. Que se eu não agir, se eu não zelar, se eu não administrar a minha casa, ela não será erguida. Pelo contrário, ela será derrubada. Quando eu agir assim, o meu marido vai começar a olhar e vai ver: nossa, tem valor essa mulher. Porque dessa situação que nós passamos, era para ser o fim, mas ela conseguiu restabelecer. Nós temos valores, precisamos enxergar isso. Vocês, homens, só estão dando um tesouro aí do lado. No 2.1, compreendendo o significado de patrimônio. Porque aqui diz, né, ele diz: família, meu maior patrimônio. Então, quando a gente pensa em patrimônio, a gente já pensa logo em bens, né? Nossa, fulano tem um patrimônio enorme. Aí a gente pensa: nossa, fulano tem muito dinheiro, muitos bens. Esse projeto, família, nasceu no coração de Deus, para termos plena felicidade. Então, é um bem enorme que Deus nos entregou. Então, mesmo que na nossa conta bancária esteja lá 0,000 e nós tivermos uma família, nós temos uma herança de Deus. Nós precisamos nos sentir ricos, porque esse projeto foi Deus quem nos deu. Então nós temos um patrimônio.
o amor, a felicidade, a fim de que a intimidade física seja desfrutada com pureza. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. A intimidade do casal foi Deus que estabeleceu. Ela deve ser, não pode ser negligenciada. Ela deve ser vista com um olhar de amor que Deus vê. Então, o casal, ele deve caminhar em amor, em pureza, deve caminhar em verdade. Para quê? Para que essa intimidade seja desfrutada com pureza. Sem verdade, nada vai ser estabelecido na nossa vida, porque é uma farsa, né? Então, nós precisamos, como casal, caminhar em verdade. Ainda que às vezes a gente fez algo que não foi legal, a gente precisa ir lá no cônjuge e falar, olha, assim, eu estou nessa situação, a gente precisa caminhar em verdade. O casal é um. Então, se esse um, tem como a gente esconder uma coisa da gente mesmo? Não tem como. E quando a gente às vezes coloca uma coisa no lugar e a gente sabe que foi a gente que pegou, a gente sabe que foi a gente que guardou e a gente não lembra onde está. Né? Tem coisa que a gente guarda tão bem guardada que a gente não lembra onde está e fica esse sentimento. Quando a gente tenta esconder, omitir alguma coisa do nosso cônjuge, é esse sentimento que o outro lado tem. Eu sei que tem alguma coisa, eu não sei onde está, eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa que não está sendo dita, que não foi me falar. Assim como a gente sente quando a gente guarda, não sei, eu sei que eu peguei, mas eu não sei onde está, sei onde eu coloquei. Então, quando a gente tenta esconder algo, omitir algo, o outro sente, porque nós somos um. A palavra do Senhor diz que somos um. Então, patrimônio também não é apenas bens. Patrimônio também vai falar de deveres. Porque quem tem um patrimônio tem que zelar por ele. Então, se a nossa família é o nosso maior patrimônio, mais do que tudo que a gente tem aqui na terra, a nossa família vale muito mais. Então, eu tenho esse dever de zelar pela minha família. Porque senão o que acontece? Se alguém recebe uma herança ou tem, né, um patrimônio grande, mas não zela, o que acontece? Acaba, perde, vai à falência, perde tudo. Por quê? Porque não cuidou, porque não zelou, porque não administrou. Então, o mesmo é com a nossa família. Se nós não zelarmos, se nós não administrarmos, ela pode vir à falência. E quando uma família vem à falência, não foi Deus que falhou. Porque Deus não falha, Deus não falha. Então partiu da nossa parte, partiu da parte do homem, que em algum momento, em alguma atitude, deixou de zelar, deixou de cuidar, deixou de administrar. 2.2. Como guardar bem o tesouro incomparável? Família é um projeto de Deus e é a base, né, da sociedade, da igreja. Então, família saudável gera indivíduos saudáveis. Mas se as famílias, mesmo saudáveis, mesmo essas famílias que são saudáveis, não são perfeitas. Nenhuma família é. Só aquela lá da propaganda da margarina, né? Todo mundo senta na mesa, né? Os filhos nem sentam. Aquela família é perfeita, só aquela lá da propaganda. Nenhuma família é perfeita. E não é isso que Deus está procurando. Deus não está procurando uma família perfeita para que Ele possa usar. Ele está procurando uma família que se rende aos pés dele, para que Ele possa transformar, para que Ele no dia a dia possa moldar e assim Ele possa usar. Deus não está procurando essa família perfeita porque ela não existe. Nós somos aperfeiçoados no nosso caminhar com Deus, dia após dia. 2.3. A indispensável solidez do patrimônio. O conceito, né, como eu já disse, o conceito de patrimônio engloba tanto a empresa quanto a pessoa, o que ela possui, mas também o que ela deve, né? Porque quem tem um patrimônio grande também tem deveres grandes, é de acordo. Então, quando nós falamos de família como patrimônio, logo nós também precisamos nos lembrar dos nossos deveres. Temos deveres com relação à família.
o dever de amar, perdoar, disciplinar, afirmar, manifestar a salvação. Nós temos esse dever. Então, se é um bem tão precioso que nós temos, nós também precisamos sentar e avaliar. Porque quando a pessoa tem um patrimônio e essa pessoa ela é responsável, de tempos em tempos, né? Eu não sei, eu não tenho patrimônio assim, gente. Tenho a minha casa própria, graças a Deus, a gente tem um carro, graças a Deus. Mas não sou uma pessoa que tem um patrimônio grande, mas eu imagino que quem tem um patrimônio grande, né, de tempo em tempo, uma vez no mês, eu não sei, essa pessoa senta e faz os seus cálculos. E essa pessoa vai analisar o que tem de ganho, o que tem de pagar, o que essa pessoa tem que fazer. Não é porque é para manter o seu patrimônio e expandir ele. Né? Como eu disse, a gente tem uma casa, um carro, mas a gente quer expandir o nosso patrimônio. Então, lá em casa a gente faz projetos, a gente